Amém? E o salmista sabe muito disso, e eu queria compartilhar com você aqui no Salmo número 66, versículo 8 e 9. (66, 8 e 9). Amém? Quem achou, diga amém? Então, olha só. Coisa legal. Bendizei povos ao nosso Deus e fazer ouvir a voz do seu louvor. Versículo 9. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvale os nossos pés. Ou seja, que sejam abalados os nossos pés. Resvalar é escorregar. Feche os olhos, olha comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo hoje mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui junto com o teu povo, pedir, como tem um louvor que diz, mais grato a ti, faz-me mais grato a ti. Precisamos dessa gratidão no coração para não pecar contra ti, Senhor, e entender que tudo quem faz na nossa vida é o Senhor. Muito obrigado pelo teu povo estar aqui, e nesse momento abençoa, não só eles, mas aqueles que estão assistindo também, através da internet, onde estiver, que a tua unção, tua graça, o teu poder, tua misericórdia também os alcance, em nome de Jesus. Amém? Irmão, ali diz que, olha, que nós devemos louvar o Senhor, glorificar. Louvar é você agradecer, reconhecer aquilo que alguém é na sua vida, e diz, né, com clareza, né, que ele sustenta, né, fala, todos os povos sustenta, é legal, olha só, ele sustenta com vida a nossa alma, né? E olha só coisa maravilhosa, e olha só, e não permite que os nossos pés façam o quê? Resvalem, escorreguem. Eu outro dia saí de um culto, estava até uma ceia, né? Pela manhã, lá em Nova Aurora, e aí eu fui, sempre quando termino às vezes um pouco mais cedo, a Maria disse, não, eu vou ali no Hortifruti, comprar um negócio lá. Então tá, aí a gente vai, né? Passa lá, vamos lá. Aí eu geralmente não vou, mas esse dia eu falei, não vou com ela. Aí fui. Quando eu fui lá com ela, quando eu tinha lá uma bancadazinha para subir, né? Tipo uma calçada alta, e ela deu a volta, subiu, e eu fui pular aquela bancada. Quando eu fui pular aquela bancada, o que aconteceu? Tinha um pouquinho de aguinha embaixo assim, escorreguei o pé, bum! Estourei no chão, rasguei a calça, sujei o terno, foi terrível. E aí eu estava um pouquinho mais pesado, imagina, né? A mobilidade diminui, é ou não é? O que me fez cair, na realidade? Foi o meu peso. Não que eu estava com excesso de peso, qualquer um, para cair, basta o peso do próprio corpo. É ou não é verdade? Basta o quê? O peso do próprio corpo faz a gente cair. A gravidade é algo, né, terrível, que não muda. Ela vai jogar o quê? Para baixo. Então é mais fácil descer do que o quê? Subir. É mais fácil ir para as trevas ou ir para a luz? Para as trevas, porque vai fazer aquilo que o coração está predisposto a fazer. É mais fácil você ficar com raiva ou você perdoar? É ficar com raiva. É mais fácil você abrir a mão para ajudar ou você manter no teu bolso e arrumar desculpa para não ajudar? É ou não é verdade? É mais fácil você não ajudar alguém que está em perigo, porque você vai, não vou colocar minha vida em risco, ou você se colocar em risco para ajudar? Então você vê que o egoísmo, ele afunda. Deu para entender bem? Como a gravidade, ele joga para onde? Para baixo. Para você se manter de pé, você precisa fazer esforço. Para você se manter de pé, você gasta energia. Gasta ou não gasta? Suas pernas têm que estar boas. Há quem diga que as pernas, né, vamos colocar assim, é o que nos ajuda na velhice, não é? Se você fortalecer as pernas, você vai ter uma velhice boa, você vai conseguir levantar e sentar. Não é assim que o pessoal fala aí? Porque você tem força para poder vencer a gravidade. Mas para que a gente caia, basta escorregar.
E ali diz o seguinte, que o Senhor preserva a nossa alma em vida e não permite que nossos pés o quê? Resvalem, que a gente caia, que a gente afunde nas trevas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente ora no Pai Nosso, tem uma parte que diz assim: não nos deixe o quê? Opa, o quê? Fala comigo assim: se Deus não me segurar, eu caio na primeira tentação. Você sabia que você não cai na tentação? Não é porque você não é bom, não é porque você é melhor, não é porque você é perfeito, é porque Deus não permite você ser tentado além do que você pode suportar. Estou sendo claro aqui, gente? Fala com o irmão assim: não adianta contar história, não. Ninguém é bom, não. Só está de pé porque Deus mantém a gente de pé. Sabe, Ele sustenta com a destra da justiça dele, com a mão de misericórdia. Ele impede que você peque, sabia disso? Eu costumo dizer o seguinte: para que o crente venha a pecar, o crente de verdade, ele tem que insistir muito. Porque Deus o tempo todo dá uma pancada para lá, dá uma pancada. Quem entendeu aqui? Tira você de um monte de jogada para você se manter de pé. Ele ajuda. Quem está entendendo bem aqui? Que se deixar, a gente vai de ralo mesmo. Tentações, né? Todo dia vem a oportunidade, às vezes você mentiu ou falar a verdade, às vezes até para se safar alguém, você, poxa, vou mentir, não vou. É ou não é verdade? Vem a tentação de você ser avarento ou não ser, de você ajudar ou não ajudar. Como eu disse, você manter a raiz de amargura, arrumando justificativa, ou perdoar, ter o coração puro. De você ter bons olhos para olhar para as pessoas, mesmo com problema, com dificuldade, entender uma coisa: pecou, errou, vacilou, mas tem coisa boa ali dentro, vou tentar ajudar. Ou então você vai julgar. Estou sendo claro aqui, gente? Então todo dia vem isso e Deus te ajuda para que você não caia. Às vezes Deus cala até a nossa boca, para você não falar besteira e não colher aquilo que você fala. Entendeu bem? Então nós não estamos de pé porque somos bons, somos especiais, somos melhores. Não é verdade isso. O apóstolo Paulo fala assim: porque Deus escolheu as coisas vis desse mundo. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas que não são porcaria nenhuma, para confundir as que são. Sabe quem são essas pessoas vis? Não vou nem falar, porque quem foi escolhido por Deus aí? Levanta a mão. Não, quem falou foi a Bíblia. Se qualquer coisa, reclama lá. Pastor falou que eu sou vil. Não, quem falou foi a Bíblia. Porque eu também sou, porque na verdade eu fui escolhido do mundo, não é porque eu sou bom. Deixa eu falar uma coisa para você, que a diferença básica do ímpio antes de você aceitar Jesus, para você que aceitou e se converteu de verdade, tá? Se você não se converteu de verdade, você não vai entender isso, não. Todo ímpio acha que tem alguma coisa de bom nele. Eu não sou tão pecador assim. Eu não sou tão ruim. Mas também fiz isso porque fulano fez isso. É ou não é verdade? Assim éramos nós. E todo crente de verdade, ele entende o seguinte: caramba, eu estava no lamaçal do pecado, estava na desgraça, e Jesus teve misericórdia de mim. Eu não mereço o céu, mas o sangue de Jesus pagou pelos meus pecados, agora eu vou para o céu. Estou sendo claro aqui, gente? Se você ainda não tem esse sentimento, é porque você precisa se ajoelhar e pedir: Senhor, me ajuda, então me esclarece aí, porque eu ainda não entendi muito bem isso não. Porque olha o que Paulo diz, que Jesus morreu pelos pecadores, e ele fala assim: dos quais eu sou o maior, porque ele era perseguidor da igreja. Entendeu bem aqui? E Jesus fala para os fariseus o seguinte: quando Jesus estava lá na casa, né, de Mateus, e estava a galera toda lá, pessoal que tinha um adultério, pessoal que era cobrador de impostos, pessoal corrupto, aí Jesus com ele chamando aquele pessoal para eles poderem deixarem de errar. E aí os fariseus: olha lá, o mestre de vocês come com os pecadores. O que Jesus falou? Eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas pecadores. Entendeu bem, gente? Agora, então quer dizer, os fariseus eram justos? Não, Jesus estava de ironia. Ele estava de quê? E por que ele fez aquilo? Ironia é uma forma de linguagem, tá, que a gente fala. Quem entendeu bem aqui, tá? Não é ironia porque ele era irônico, não, é uma forma. Assim como os próprios discípulos fizeram a pergunta
né? Quando Jesus falou assim, ó, toma cuidado com o fermento dos fariseus, já falei isso aqui. Aí o discípulo, pô, Jesus está falando que a gente não tem pão. Não, gente. Ele vira para o discípulo e falou, vocês são retardados? Eu multipliquei os pães. Eu vou querer pão de fariseu? Toma cuidado com os pães, é o fermento do fariseu. São as palavras torpes que eles falam, as falsidades, a hipocrisia deles. Entendeu bem? Então Jesus usava essas figuras de linguagem para nos alertar. E é isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia da nossa alma. Amém? Outro dia eu vi na internet, até achei legal. Pastor, como é que é? Amaciante, não tem isso? Não, aqui é água sanitária. Quem está entendendo como é que é? Para clarear, gente. Amém? Amém? Quem pode dar glória a Deus para o Senhor aí? É água sanitária, não é verdade? É para poder deixar, né, alvo como a neve. Não pode nem falar isso com o Lucas, senão ele vai reclamar, né? Cada dois com sua mania, né? Eu gosto dele, é gente boa, sabe? Eu até fico chateado quando não toca mais louvor dele na rádio, porque é um posicionamento dele, mas o louvor dele são abençoados, são ou não são? É? Amém? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus, olha o que a palavra faz com a gente. Ela tem que fazer isso, ela precisa fazer, se não fizer, não é a palavra de Deus. Olha o que Jesus está lavando os pés dos discípulos, chega perto de Pedro, aí Pedro fala que não, vai lavar meus pés não, que é isso, eu que tenho que lavar os teus. Aí Jesus falou, se você não lavar os pés, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eu entendi porque que Pedro não quis, Pedro não se sentia digno. Mas Jesus falou, você não está entendendo, mais tarde vai entender, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Mais tarde você vai entender, porque na época, você já ouviu falar de pé rapado? Quem já ouviu falar de pé rapado aí? Pé inchado, né? Mas tudo bem, eu não falo papai índio, mas é pé inchado, né? Mas o pé rapado, se você, nas casas antigamente, quando você chegava ao lado, tinha um buraquinho que a pessoa botava o pé para fazer o quê? Um ferrozinho para poder você fazer o quê? Rapar o pé, porque você vinha a pé. Hein? Se vinha da lama, nas ruas não tinha asfalto. Você vinha longe para um evento e tal. E quem era o pé rapado? Quem vinha a pé. Aí os nobres vinham a pé? Não, já vinha de carruagem, só estava na porta, não precisava rapar o pé. Fala com a pessoa, né? É isso que era o pé rapado. Então, os discípulos de Jesus eram pé rapado. Eles andavam quilômetros e quilômetros com aquela sandália, tu imagina, suja, aquela crosta, né? E aí era na época, né, costume, quando você chegasse na casa de alguém e você tinha um baceiro lá de fora, os servos, eles pegavam os pés dos nobres, lavavam, enxugavam e aí colocavam outra sandalinha para a pessoa entrar na casa na festa. Entendeu bem? Quem é que fazia isso? Quem é que Jesus se tornou ali? Servo do servo. Mostrando o seguinte, eu estou aqui para servir, então vocês também têm que fazer a mesma coisa. Fala assim com o irmão, se você se achar melhor do que alguém e não lavar os pés de quem precisa, não tem parte com Jesus. Que isso? Então tem que ser assim para ser igual de Jesus? Tem. É simples, é ele que falou isso. Amém? Olha a água sanitária aí, né? Então, aí Pedro fala o seguinte, Senhor, se não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Diz, ó, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Pedro fala? Não lava só os pés não, então lava o quê? O corpo todo. Aí Jesus aí já está abusando. Às vezes a gente empolgado fala besteira, né? Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Você já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Quem quer uma palavra para limpar aqui em nome de Jesus? Amém? Cada vez que a gente recebe a palavra, a gente limpa um aspecto do nosso coração. A gente limpa a emburração, limpa a murmuração, limpa a mentira, limpa a promiscuidade, limpa a avareza, limpa a idolatria, limpa a arrogância. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? A palavra é para isso, é para limpar o nosso coração sujo. É isso. E às vezes, eu já falei isso aqui, você vai por vários lugares, anda por todos os lugares, e aí você acaba sujando o pezinho. Suja ou não suja? O pezinho aqui, ó, entre aspas, coração, tá? Aí suja o pezinho lá fora, com que não, fala o que não devia, olha o que não devia, pensa o que não devia, sente o que não devia. Aí aonde que você vai lavar os pezinhos?
aqui que Jesus está para lavar teus pés. Então, toda vez que você sujar teus pezinhos, entenda que o Senhor tem que abaixar para lavar teus pés. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Né? Isso é importante a gente entender. Toda vez que você sujar os pezinhos, entra aqui com humildade, porque sabe que Jesus vai ter que se curvar de novo para lavar teus pezinhos novamente. Então, evita sujar o pezinho. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, olha só, né, o que a gente vê aqui, que o Senhor, toda vez que Pedro vacila, o que ele fala? Ó, Satanás pediu para fazer o quê? Se ele andar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe o que Jesus está fazendo agora nesse momento? O tempo todo pelo Espírito Santo, intercedendo por você, para você não desfalecer. Para você não esmorecer, para você não cair. Ele está segurando o tempo todo. Mas a gente não pode abusar disso. Pode? Hein? Não. A gente tem que entender que vai chegar um momento em que não, a misericórdia de Deus não cessa nunca. Mas se a pessoa endurecer o coração de tal maneira que não quiser mais, aí o Senhor tira a mão e ela cai, como aconteceu com vários, né? Com vários. Então fala comigo assim: Deus impede que eu caia, que meus pés resvalem, que eu escorregue igual o pastor e me arrebente. É ou não é verdade? Né? Igual aconteceu lá, que a pastora, inclusive, está aqui feliz da vida. Ao invés dela me ajudar, ela começou a rir. Né? E aí eu pesado para levantar demorava mais, mas ela ria. Né? Aquelas pegadinhas, mas tudo bem. Deus estava vendo. Olha a vingança aí. Mas é importante a gente entender que o Senhor ele impede que a gente peque. Sabe? Ele dá um toque, ele fala, usa alguém. Você vem na igreja, aí cabeça cheia de problema, coração lá fora, e daqui a pouco o pastor dá uma palavra, você tem que me acertar, senão alguém falou alguma coisa para o pastor. Já pegou isso aí? Já? Não é? Ninguém falou nada para mim, né? Deus está falando contigo. É ou não é? E aí você já muda o rumo. Não, vou me acertar, porque senão é ou não é? Amém? Então olha Deus cuidando de você o tempo todo. O tempo todo. Para que os teus pés não... É para que você não caia. Então quem nos impede de pecar, de cair, de se arrebentar, é o próprio Deus. Entendeu? Aí ele fala, ele preserva a nossa alma com vida. Você está vivo hoje porque Deus preservou a tua alma. Sabe? Ele te alimenta, te sustenta, ó, te fortalece e não deixa nem que você caia. O diabo doido para te arrebentar, ele fala, não, é meu, para. Quem está protegido pelo Senhor aí, em nome de Deus, né? É meu, não adianta mexer, porque já roguei, acabou. Né? Porque do jeito que Pedro vacilou 3 vezes, não, Pedro vacilou várias, né? Mas nós falamos 3. E mesmo assim, quando terminou, o Senhor Jesus ainda abraçou Pedro. Vem cá, Pedro, vou querer que você continue no Evangelho. É isso que Deus faz comigo, com você. Então, tenha essa gratidão por Deus. Porque se você está de pé até o dia de hoje, é Deus que estabeleceu a tua vida. E de pé não quer dizer que, como eu falei domingo aqui, só pecado de promiscuidade. Não, tem tanto pecado de avareza, de vaidade, de arrogância, de, sabe, mesquinha, tem tanto de raiz de amargura, tanto pecado. Então, estou sendo claro aqui, gente, que pode tirar a nossa paz, fazer a gente cair. E aí a gente se arrebenta. Então, se você está aqui hoje e não caiu, é porque Deus te manteve. E aí Paulo diz assim, porque aquele que começou a obra em você vai terminar. E ele vai te apresentar a ele mesmo sem rugosidade. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Sabe o que é sem rugosidade? Você sabe, né? Quando está lá passando a roupa, aí que fica aqueles pezinhos de galinha, o ferro tem que estar bem quente, fazer o quê? Fala assim, se Deus te amassar um pouquinho, é porque está tirando a rugosidade. Amém? Para poder você ficar... Porque o que interessa para Deus, vou falar para você, é a tua salvação. O que interessa para Deus é a eternidade da tua alma. O restante aqui a gente corre atrás de Deus, vai abençoando. Concorda comigo? Né? Amém?
E aí, até as portas que ele abre, quem abre, já falei aqui, é ele. Está redundante isso, né? Mas é. Certa vez, Senaqueribe, né? Lá um general da Síria, ele vai, né? E cerca Jerusalém. Cerca onde? Jerusalém. E aí quem está lá dentro, né? É o rei Ezequias, e ora, pede a Deus, né? Para que Deus o ajude, socorra. E aí Senaqueribe, ele faz o seguinte, ele mantém um cerco, está, inclusive não está só na Bíblia, não, está na história secular também. E aí ele, do lado de fora, manda um assessor daquele de lá, lê a mensagem em hebraico para o povo entender. Começa a guerra de informações ali. E ele vai falar assim, lê para o povo e fala o seguinte, fala com Ezequias, que se ele tiver 20 mil cavaleiros, eu dou 20 mil cavalos para ele lutar contra mim. Fala com o povo também que não escutem Ezequias, porque se eles escutarem, eu vou entrar e vou arrebentar todo mundo. E manda falar com Ezequias e com o povo também, para não se fiar no Deus de vocês. Por quê? Porque aonde eu entrei, todos os reinos que eu abati, também tinham um Deus, e os deuses deles não os livraram das minhas mãos. Só que aí ele estava falando contra o Deus dos deuses, que é o Senhor dos senhores. Foi o erro dele. Fala que o irmão que está ao seu lado, cuidado com a arrogância, porque ela derruba a gente. Se ele ficasse caladinho, infeliz, ele podia se dar bem. Quem entendeu bem aqui? Mas aí ele vai e afronta quem? Aí Ezequias pega aquela carta, o que ele faz? Entra no templo correndo, bobo ele não era. Fala que o irmão que está ao seu lado, Deus não quer ninguém bobo. Fala assim, Deus não quer ninguém bobo, está com um problema insolúvel, corre para os braços do Senhor. Amém? Corre para onde? Para o braço do Senhor. Aí ele vai para o templo e se joga no templo. Também ele deve ser teatral, né? Senhor! Aí coloca lá. Olha o que eles estão falando do Senhor. Legal, né? Olha o que estão falando, olha o que ele está falando lá. Senaqueribe falou que o Senhor não é nada. Que aqui é como um aviso que ele vai entrar e vai arrebentar com a gente. Olha, aí Deus levanta um profeta e fala com Ezequias. Ezequias, eu ouvi as palavras dele, fica tranquilo. Não precisa contar mais história não, que eu ouvi a palavra dele. E manda falar para ele, olha, quero que você preste bem atenção. Fala comigo assim, quem me dá a vitória é Deus. Quem dá a vitória ao ímpio é Deus também. Se engana não, o diabo dá vitória para ninguém não, tá? Manda falar com Senaqueribe que aonde ele entrou, as cidades que ele governou, que ele tomou, pergunta se não foram tudo fáceis. Pergunta se as portas não se abriram com tranquilidade, porque eu é que dei aquelas vitórias para ele. Contudo, como ele veio aqui e me afrontou sem me conhecer, aqui ele não vai entrar e eu vou tomar o reino dele ainda. Fala com a pessoa, quando você tiver um grande inimigo, só coloca para Deus, esquece ele. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus bem alto para o Senhor aí? Ele não só impede que os teus pés resvalem, como também te dá a vitória. Além de manter você intacto, sem pecado, porque ele conduz tua vida através da palavra, da presença do Espírito Santo, né? Do teu serviço, que o serviço tem santidade no Senhor. Além disso, ele ainda te dá a vitória contra os inimigos que você nem poderia ganhar. E não importa, porque todo mundo que está aí fora que tem vitória, porque Deus permite. Tem propósito. Então Deus, ele abençoa a tua vida de tal maneira que vem guardando você para que você não perca a tua salvação. E ainda tem as vitórias que você precisa aqui, em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando, essa mensagem aqui? Então, o que eu quero te pedir agora, faça uma manutenção da tua gratidão no dia de hoje. Você vai agradecer a Deus por Ele ter poupado tua vida, poupado tua família, poupado você de pecar e ainda te dar a vitória para você estar no dia de hoje aqui. Amém?
Isso é importante para a minha vida e para a sua, porque a gente precisa fazer essa manutenção. É Deus que me guardou, é Deus que me abençoou, é Deus que me restaurou, é Deus que me perdoou, e é Deus que vai me dar a salvação e a vitória que você precisa. Aquilo que você necessita está nas mãos do Senhor. Por isso diz, louvai ao Senhor. Olha, bota ele de novo ali. É interessante que o salmista, a gente está terminando, o salmista fala assim, louvai ao Senhor, olha aqui, bendizei os povos, olha lá, bendizei quem? Ele está falando só o povo de Deus? Não, porque ele não preserva só a nossa alma em vida, não, ele preserva a alma do mundo todo. Mas conosco, ele impede que nossos pés resvalem. Estou sendo claro aqui, gente? Ele mantém você de pé. Amém? Quem quer continuar de pé no Senhor aí? Só fica grato, coloca na mão do Senhor. Amém? Que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem um palio que está na casa do irmão aí, infelizmente. É KOS 0037. É daqui? Então tá, mas é KOS. Ele está na casa de algum irmão, se puder ir lá tirar. Amém? Então, entenda uma coisa, né? Deus está impedindo que o outro irmão saia lá e fique com raiva dele. Glória a Deus por isso. Olha, fala comigo assim, Deus me impediu de pecar. E se está pecando, vou parar hoje. Amém? Que Deus quer que restaurar a tua vida em nome de Jesus. E vai te dar a vitória. Fala assim, Deus é o que me dá a vitória. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo, não é? Eu sei que Deus vai estar te abençoando hoje mais uma vez em nome de Jesus Cristo. E você vai vir com essa gratidão no coração. Quem entendeu bem aqui, não é? Que Deus conduziu você até aqui, impediu você de cair e vai completar a obra na tua vida. É importante a gente entender, fazer a manutenção da nossa gratidão. Louvai os povos ao Senhor. Ele dava a vitória para Senaqueribe e impedia que o povo dele caísse. Olha só, impedia que a gente caia e se arrebente. Davi, certa vez, ele foi na casa de Nabal. Todo mundo conhece essa história aqui. Queria que você prestasse bem atenção nisso. E Davi estava com muita fome com os homens dele. E os homens que estavam com Davi eram homens brutos, rudes, apertados, endividados, cheios de problemas. E quando chega na casa de Nabal, porque Davi tomava conta daquela região toda, e impedia que os filisteus atacassem, aquele povo só vivia em segurança por causa de Davi. E Davi só foi pedir comida. E aí Nabal vai e fala o seguinte, olha, fala com esse idiota aí que eu não vou mandar nada para ele, dá afronta a Davi. Só que os homens que estavam com Davi eram homens do quê? Rudes e brutos. Falaram, não, vamos entrar lá e vamos arrebentar esse Nabal e vão tomar o que ele tem. Davi ia cometer um erro. Quem entendeu bem aqui? Porque mesmo que aquele homem o devesse, ele não podia também segurar aqueles homens que estavam com ele, estava com muita dificuldade. E na dificuldade as pessoas, né? Sabe o que aconteceu? Abigail, uma esposa sábia, quem entendeu bem aqui? Usada por Deus. Cadê as esposas aí? Sejam sábias. Ela vai e pega alimento, pega tudo que podia, coloca nos burrinhos e manda entregar para Davi. Fala assim, meu senhor, tem misericórdia da minha casa. Meu marido procedeu neciamente. E aí Davi fala, por tua causa você poupou tua casa. O que Deus fez ali? Deus impediu Davi de cometer um pecado contra aquela família. Quem entendeu bem aqui? Amém? Muitas vezes a gente irado, chateado, pode falar besteira. E pode até fazer besteira, é ou não é verdade? Então Deus às vezes nos impede, levantando alguém, trazendo uma mensagem, desviando a gente daquele furor. Entendeu bem, gente? Ou de qualquer outra circunstância. Deus, ele te guarda o tempo todo. Só fique com atenção naquilo que ele fala contigo. E eu sei que Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Quem é grato ao Senhor por estar aqui hoje? Então vem aqui à frente hoje, só agradecendo ao Senhor, né? Pedindo a Deus, né? Que Ele impede os nossos pés de caírem, impede os nossos pés de resvalarem, né? Ele que nos mantém aonde? E ainda estamos de pé. Independente das circunstâncias, nós estamos de pé. Pode subir ao altar e falar, Senhor, se estou bem é porque o Senhor me manteve.
né? E se não piorou, porque o Senhor me manteve. É na verdade. E olha, daqui para frente Deus quer abençoar muito mais você, porque não tem limite para a bênção de Deus. Glória a Deus, né? Ele quer que você exploda de vida abundante, que você, né, venha, sabe, transbordar, né, de felicidade com a tua família, no teu trabalho, tudo que Ele faz na tua vida. Ele tem te mantido assim por isso. Então Deus, Ele só quer essa consciência da gente, só essa consciência. Qual é a minha consciência? Quem me dá a vitória, quem é? Deus. Quem me impede de cair? Deus. Quem mantém minha alma com vida? Deus. Coisa maravilhosa isso, né? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração, se você puder, e faça uma oração, que tuas mãos são santas, tá? Deus está santificando tua mão. E pede ao Senhor, fala: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que me impede de glorificar o teu nome. Tira do meu coração se há alguma vaidade, alguma avareza, alguma coisa ruim, e o Senhor tem me impedido de cair, ou se eu às vezes estou falando alguma besteira, eu quero que meu coração esteja totalmente agradecido a Ti, para honrar e glorificar o teu nome o tempo todo. Porque se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor me ama. Se o Senhor mantém minha alma com vida, é porque o Senhor me ama. E se o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, é porque o Senhor me ama, Senhor. Então continua falando com Deus, pedindo a Ele a misericórdia infinita dEle na tua vida, e tenha essa consciência, que você jamais venha perder essa consciência, em nome de Jesus. Jamais venha perder essa consciência. Abençoa, Pai, teus filhos, guarda teus filhos, liberta teus filhos, sim, diante de tanta situação difícil. Oh, meu Pai.